Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos, então, ao nosso ensino remoto na disciplina de Introdução às Ciências Farmacêuticas. Então, queria dar boas-vindas a esse novo formato, aos alunos que já estavam na disciplina, já nos conhecemos pessoalmente, e aos alunos que estão chegando agora, porque a gente teve vários pedidos de matrícula a mais que entraram depois. Sejam muito bem-vindos à disciplina. Recebo vocês assim de coração e estamos nos esforçando para fazer o melhor possível, transformar assim esse limão numa limonada. A gente fez várias adaptações na disciplina, sempre focando no aprendizado de vocês, em trazer experiências diferentes para vocês, que vocês consigam encontrar uma identificação com o curso, consigam encontrar o caminho de vocês dentro do curso de farmácia, consigam se enxergar ali como futuros profissionais farmacêuticos. Então, a gente está em processo de construção, de se reinventar, assim como nós, professores, estamos nos reinventando também, a gente reconhece que vocês, alunos, também precisam se reinventar, é um desafio para todos nós. Eu tenho aqui, por exemplo, um dinossauro agora aqui na minha sala. Cadê o dinossauro? Quer se apresentar? Dinossauro. Então, às vezes, esse dinossauro. Às vezes o dinossauro vai invadir a aula. E eu sei que aí na casa de vocês também tem os dinossauros de vocês, cada um tem suas dificuldades, seus desafios pessoais, e vamos todos juntos, então, sair dessa melhores e mais fortes. Eu vou, então, hoje apresentar para vocês como é que a gente pensou a disciplina, esse novo formato, pensado todo com muito carinho para vocês. Então, já está disponível para vocês o plano de ensino, eu coloquei ali no Moodle também para facilitar. O Moodle vai ser a nossa peça-chave. Então, toda organização, todas as semanas, vai estar todas as informações que vocês precisam, vão estar centralizadas no Moodle, no nosso ambiente virtual de aprendizagem de escolha. Então, vai estar sempre lá explicadinho o que tem naquela semana, o link para os vídeos, para as atividades que precisarem serem feitas. Então, acompanhem o Moodle, façam semanalmente, né? Vocês não precisam fazer na sexta-feira, que é o dia da nossa aula. Vocês têm a semana inteira para fazer, mas não deixem acumular de uma semana para outra. As atividades têm prazos e para que a gente consiga organizar todos, então a gente vai estar com muito mais alunos, né? Acho que vai estar em torno dos 90. Então, eu preciso que as atividades sejam entregues no dia, respeitados os prazos, para que a gente consiga organizar todo mundo, organizar todas as atividades. Então, é bem importante acompanhar semanalmente, não deixar acumular. Claro que pode ser que alguém tenha alguma dificuldade pessoal, alguma eventualidade, a gente entende, mas tentar, então, entregar as atividades em dia, tá bom? Qualquer dificuldade, podem entrar em contato com a gente, que a gente vai ser todo ouvidos. Aqui a gente tem, então, o plano de ensino. Nós tivemos, antes de entrar no ensino remoto, a gente teve 2 aulas, que foi uma aula de recepção, onde vocês chegaram. E eu me lembro muito bem que naquele dia foi muito bom a gente poder, pelo menos, se encontrar presencialmente, se conhecer. Mas eu me lembro que naquele dia eu perguntei para vocês, cada um se apresentou, disse de onde veio, e eu perguntei para vocês o porquê vocês escolheram fazer farmácia. Eu acho que isso é bem importante a gente ter em mente, e eu queria que agora vocês parassem para pensar um pouquinho no porquê. Por que vocês escolheram o curso? Por que vocês estão aqui? Aonde vocês querem chegar? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Dá um pause aí no vídeo e pensa um pouquinho então. Vou dar um pause aqui. Pensaram? Não pensaram ainda? Então dá um pause agora e pensa. Agora pensaram, né? Então, eu quero muito que vocês fiquem com esse objetivo em mente, porque a gente saber onde a gente quer chegar vai nos ajudar muito no processo, vai nos ajudar a se manter firme, vai nos motivar. Então, é bem importante a gente lembrar sempre o porquê a gente está fazendo isso. E cada um vai ter o seu porquê. Não tem certo, não tem errado, cada um vai ter o seu próprio porquê. Então, é muito importante vocês pararem para pensar nisso. Na segunda semana de aula, a gente teve uma aula sobre os conceitos farmacoterapêuticos.
que eu vou dar uma revisada hoje. Então, essa revisão vai ser boa para quem já teve a aula retomar, relembrar, e para quem não teve, vai conseguir, então, ter os conceitos fundamentais. Tem também leituras, todas as leituras, as bibliografias, elas estão disponíveis no Sabe Mais da URGS. Vocês vão ali no site da URGS, tem a bibliotecas, tem o Sabe Mais. Então, ali vocês têm todos esses livros de forma gratuita para baixar na íntegra, para acompanhar a partir do usuário de vocês. Se tiverem dificuldades dos livros, me avisem que eu posso tentar gravar um tutorial de como baixar os livros. Mas é bom primeiro vocês tentarem, né? Mas se precisarem, a gente grava um tutorial, então, de como baixar os livros. Ainda bem que eu já avisei para vocês que tinham dinossauros morando aqui em casa, né? Porque cada aula é assim, já tentei regravar o vídeo, mas não adianta, os dinossauros sempre tem. Por isso, nesse vídeo, eu já resolvi apresentar ele para vocês já sabem que tem dinossauros. Então, se o dinossauro entrar no meio da aula, não se assustem. Vocês lembram que eu contei para vocês no primeiro dia de aula da nossa campanha pelo uso racional de medicamentos? Então, gente, o nosso grande desafio, um dos maiores desafios do semestre, vai ser reinventar essa campanha. Então, eu não desisti da campanha. Eu acho que é um trabalho muito bonito que a gente faz, que os alunos fazem, fica com a carinha de vocês esse trabalho. E esse semestre a gente vai ter uma campanha virtual. Então, na semana que vem eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar essa campanha virtual. A gente vai aproveitar o que vocês já começaram a fazer, mas a gente vai muito além, vai fazer uma coisa diferente esse semestre. Eu acho que vocês vão gostar. Conto com vocês para a gente fazer um bom trabalho. Ô, dinossauro, baixa um pouquinho o volume, dinossauro. Depois vocês vão ter uma aula sobre os tipos de medicamentos, formas farmacêuticas, medicamentos de venda sem prescrição. E depois uma de dinossauros. Depois uma de dinossauros. A gente vai ter uma aula de noções de farmacocinética e farmacodinâmica. E o quê? Todas essas aulas vão ser gravadas. A gente optou pelas aulas assíncronas. O que são as aulas assíncronas, professora Irene? Aulas assíncronas são aquelas aulas que vocês não são obrigados a assistirem ao vivo. Seriam as aulas que não são ao vivo. Vocês podem assistir, tem a semana inteira para assistir a aula e realizar as atividades. Mas não seria mais legal as aulas síncronas? Seria interessante também. O problema é que a gente tem muitos alunos, vocês estão começando no curso e começando no sistema remoto várias disciplinas ao mesmo tempo. Pensando nisso, a gente pensou que seria mais fácil para vocês e que vocês conseguiriam se organizar melhor se tivessem a oportunidade de fazer a aula em qualquer horário. Claro que uma aula síncrona ao vivo poderia ser gravada e os alunos assistirem depois, os que não puderam assistir. Mas é uma aula pensada diferente, né? Uma aula síncrona, ela é pensada de um jeito e uma aula assíncrona, ela é planejada de um jeito diferente. Então, a gente já planejou a aula para que ela seja feita sem prejuízo no aprendizado de vocês em qualquer horário que vocês forem assistir. Ok? A gente aceita sugestões, podem nos enviar. Estamos aprendendo a mexer algumas ferramentas e tudo que vocês puderem nos trazer também de feedback, de retorno, é muito bem-vindo, tá? Às vezes os vídeos demoram um pouquinho mais para carregar. Esse, por exemplo, já é a 1000ª versão dele que eu tô gravando. Eu vi que não tem versão perfeita, então é a versão que tá saindo, é a que vai pro ar. Então, sempre no dia da aula vai estar o material daquela semana. O que mais temos aqui? Depois a gente vai ter uma aula que a gente vai fazer com a participação de vocês. Então, a gente vai ter uma aula síncrona que a gente pode experimentar, tá? E vocês podem tirar dúvidas ao vivo. Depois tem outra aula gravada. Uma coisa importante que eu lembrei de falar agora. A gente não vai ter mais um dia de prova. E hoje vai ter a prova. A gente, no final de cada aula, vai ter 1 ou 2 perguntas sobre aquela aula. E vocês vão responder, na verdade no Moodle ali vai ter o link para responder.
o questionário, então vocês vão fazer uma avaliação processual. Não precisa chegar no final e estudar todos os conteúdos. Então, no final de cada aula, vocês respondem as perguntas daquela aula. Então, não vai ter um dia de prova, tá? Vai ser questões ao longo do semestre. Ai, meu dinossauro. Que mais? Vamos continuar aqui. Deixa eu abrir. Temos também outra aula aqui de desenvolvimento de medicamentos. A gente vai ter o trabalho da farmácia caseira, que vai ser uma aplicação do trabalho do uso racional que vocês fizeram, tá? E uma parte das áreas de atuação. Então, deixa eu explicar um pouquinho a avaliação, que às vezes é o que sempre surgem dúvidas, né? A avaliação. Então, não tem controle de presença, né? Porque as aulas são assíncronas. Geralmente na forma de videoaulas, vão ter estudos dirigidos também. Tá? A maioria das aulas serão, então, assíncronas. Aqui os critérios de avaliação. Então, como eu tinha falado, ao final de cada aula teórica, vai ter questões daquela aula e não vai ter um dia de prova. A soma de todas essas respostas, de todas essas questões, vai dar a nota A. Tá aqui, nota A, que seria a nota da prova. A nota B vai ser o trabalho de vocês na campanha pelo uso racional de medicamentos e o da farmácia caseira, que eu vou explicar na semana que vem. Para não ser muita coisa hoje e não assustar vocês. Depois, quando a gente chegar na parte, que isso deve ser a nota B, quando a gente chegar na parte das áreas de atuação, que a gente fez por módulos, tá? A gente vai fazer esse módulo primeiro de medicamentos e depois vai ter o módulo das áreas de atuação. Quando chegar no módulo das áreas de atuação, vocês vão ter depois uma questão discursiva sobre as áreas de atuação que a gente vai estudar. Então, vai ser a nota C. É diferente do que foi nos outros semestres, do que era anteriormente, que era um trabalho que vocês faziam. Esse vai ser diferente, tá? Mas eu explico mais pra frente. Mas vai ser uma questão discursiva sobre as áreas de atuação. Vocês vão ter a nota D, que é uma autoavaliação. Então, aqui tem os pesos delas e como que é feito o cálculo da nota. Então, tudo isso, todas as informações de todas as avaliações vão estar no Moodle. É bem importante acompanhar o Moodle semanalmente para manter em dia as atividades e vai ser tudo através do Moodle. Tem outras ferramentas que a gente vai usar? Tem. Mas daí a informação para a ferramenta vai estar lá no Moodle, o link para chegar na ferramenta, as instruções que vocês precisam fazer, vai estar tudo no Moodle. Tá? A gente pode usar outras ferramentas de apoio, mas a gente vai usar o Moodle como nossa casa, tá? Nossa sala de aula. Era isso que eu tinha para falar, então, da disciplina. Né? Aqui as bibliografias que eu tinha comentado, então todos estão no Sabe Mais. E outra coisa importante é que a gente vai abrir um fórum também no final de cada aula, onde vocês podem postar perguntas. Ah, não posso mandar pergunta por e-mail? Até pode mandar pergunta por e-mail, mas o legal de postar no fórum é que a dúvida de um pode ser a dúvida de outro. A gente aprende com as dúvidas dos colegas, né? E todas as dúvidas são muito boas. Todas as dúvidas são muito boas também, não tem pergunta errada, né? Então, eu não combinei com ele de falar nada, não. Então, é bom que as dúvidas fiquem abertas. Então, a cada semana a gente vai abrir esse fórum. Depois de uma semana a gente fecha para vocês participarem naquela semana. Tem o período de participação. Para ficar bem mais legal. Então, tem o período de participação no fórum, tá? E era isso. Eu vou colocar essa minha aula no YouTube. Porque daí vocês não precisam baixar ela, né? Vocês podem assistir, as minhas aulas vão estar sempre ali. E vocês podem, inclusive, mudar a velocidade de reprodução. Podem botar para passar mais rápido também. Acho que isso é interessante, como uma ferramenta. Então, pessoal, eu acho que era isso. Eu vou agora, então, gravar o vídeo
o vídeo de revisão para vocês. E estamos aí. Ótimo semestre a todos. Sejam bem-vindos. Até já.